Pronto, agora sim. Muito bem, sejam muito bem-vindos aqui. Esse é um aulão sobre como se comportar em entrevista de emprego, né? Seja dentro ou fora da empresa, tá bom? Nós vamos falar sobre essas duas perspectivas de uma entrevista de emprego, né? E aí, o que eu quero trazer para vocês como ponto inicial aqui, tá bom? Nós vamos tratar tanto os aspectos internos como externos, né? Dentro e fora da empresa. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só uma parte aqui, vai colocando no chat, porque, inclusive, a pessoa da minha equipe vai registrando as perguntas para serem respondidas ao final, tá bom? Fechou? Então tá bom. Então vamos seguir. Então vamos para cima, vamos para cima. Então vamos lá. Bom, então vamos falar sobre como se comportar numa entrevista de emprego, seja dentro ou fora da sua empresa. Uma outra coisa aqui que é importante, você vai ver que a maior parte das coisas, elas servem para qualquer uma das situações. Então não importa se é um processo interno ou se é um processo externo. Nós estamos falando aqui de como se comportar numa entrevista de emprego de forma executiva, como executivo, como executiva, independente de qual que é a posição que você está indo buscar. Muitas vezes, e é importante falar sobre isso, a empresa tende a ser mais exigente no processo interno do que quando faz uma busca externa. Então, fica sempre ligado nisso, fica sempre presente para essa questão. Não subestime um processo interno, tipo, esse aqui é um processo interno, não sei quem que me indicou, tá tranquilo ou não tá. Não é sobre isso. É sobre você estar presente o tempo todo, sobre como é que você lida com as situações, como você se apresenta, que recados você passa, quais são as mensagens que você deixa ao longo da jornada. Tem alguns pontos que nós vamos abordar aqui durante essa aula, tá bom? Só pegar aqui um negocinho, pronto. Tem alguns pontos que a gente vai abordar durante essa aula que são importantes serem falados. Primeiro, como se comportar, né? E como mostrar a sua melhor versão. Então, como é que você apresenta a sua melhor versão de forma executiva. E sempre, eu gosto de falar, eu vou repetir aqui, de forma íntegra e verdadeira, né? A gente aqui sempre trata com verdade, e sempre a verdade é a história mais bonita, mas tem jeito de contar, né? Então, é sobre como você apresenta a sua melhor versão de maneira executiva. Vamos falar também sobre a postura que você tem que ter no momento de uma entrevista de emprego, que é a postura de um executivo, de uma executiva. Vou falar do SCARF na entrevista, então esses são os pontos que a gente vai tratar. E perguntas que podem te desafiar um pouco mais aí durante uma entrevista e como é que você lida com tudo isso. E é importante aqui a gente lembrar sempre, né? A entrevista não é sobre passar, mas é sobre encantar e permitir que pessoas te conheçam e desejem estar com você em algum momento, pode ser nesse, no próximo, a gente não sabe. E o mundo corporativo é pequeno, gente, acreditem, né? Quem tem mais tempo de estrada sabe disso, já sentiu na pele. Quem tem um pouco menos vai descobrir que é verdade, o mundo corporativo é super pequeno, as pessoas se encontram, se esbarram, então é sobre sempre os recados que você deixa em cada interação. Vamos falar primeiro sobre como você constrói a sua melhor versão no momento de uma entrevista. Então, saber contar a sua história, saber apresentar quem é você e quem é você no âmbito corporativo, de forma executiva, é a grande sacada. Porque lembra, né? A gente pode falar e se apresentar, se mostrar, agir, pensar, lembra? De forma executora ou executiva. Então, aqui é como você se apresenta de maneira executiva, como você conta tudo isso. Então, tem algumas regrinhas ou algumas coisas que seriam importantes que eu vou passando aqui. É quase como se você fosse checando se quando você conta a sua história, se você passa por essas questões. Então, eu vou falar sobre como contar a sua melhor versão de forma executiva. Primeira coisa, você vai contar a sua história, a sua jornada, é muito normal, né? Você chegou para uma entrevista, tudo bem, tal, me fala um pouco sobre você. Não é incomum começar dessa forma, né? Uma pergunta muito aberta, quase que e aí, tudo bem? Boas-vindas. E essa é a hora que você vai falar sobre você. Não vai ficar titubeando, né? Não vai esperar. Mas o que eu vou falar? Eu vou te dizer exatamente o que você vai falar, como você vai conduzir, quais tipos de pensamento você tem que ter, quais são os recados que você tem que passar. Então, fique presente para cada detalhe dessa aula. Primeira coisa, quando você conta uma história, você põe ela no tempo, então você tem que contar ela de forma cronológica. Né? Então, tem lá o início, tem meio, tem fim até aqui, né? Mas você tem que pôr isso no tempo, não dá para ficar de forma aleatória puxando as coisas ou jogando em cima daquela pessoa que está ali na sua frente. Você é responsável por organizar e cadenciar a entrevista, e você vai entender como tudo que eu estou falando aqui no início vai se encaixar mais para frente. Tem um monte de detalhes, tem um monte de nuances
de uma entrevista, que tudo isso vai se encaixar daqui a pouquinho durante essa aula. Mas a primeira coisa é isso. Você tem que contar uma história no tempo, onde ela vai crescendo no tempo, tá bom? Então, é lá do início para cá, né? De trás para hoje. Porque quanto mais o tempo passa, mais você vai incorporando como profissional. E é exatamente essa leitura que você vai passando para essa pessoa. Quando você for falar sobre você, aí eu vou lembrar vocês da aula de boas-vindas, né? Como foi que eu me apresentei no início? Eu falo quem sou eu pessoalmente, eu falo quem sou eu profissionalmente. É importante, né? Porque cria conexão. A gente já viu sobre isso, pessoas se conectam por questões diferentes. Então, sempre, quem é você? Ah, eu sou a Patrícia, pô, sou mãe do Guilherme e da Fernanda, tenho 2 filhos, sou casada com o Sandra, X tempo, papá. Então, você traz um pouquinho, bem rápido, um pouco de quem é você, aquilo que é a sua identidade. Isso é importante, porque é um ser humano, não é uma máquina. A empresa não está contratando uma máquina, né? E você também não quer ser contratado só como uma máquina, uma força de trabalho única e exclusivamente, mas você é uma pessoa, então esse é o seu momento, tá bom? Então, muito bem. Então, fala um pouco sobre quem é você, isso é importante. No tempo, o que você vai trazer, né? Então, vamos estruturando. Então, fiz a minha apresentação rápida, quem sou eu? Falo que eu tenho, isso é o meu caso, né? Pô, sou a Patrícia, mãe do Guilherme e da Fernanda, o Guilherme tem 9 anos, Fernanda 6 anos, tal, não sei o quê, casada com o Sandro, blá, 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 foi. E aí, eu comecei minha carreira, você vai começar lá no início, certo? O que você vai trazer no tempo? Você vai contar tudo? Absolutamente tudo? Lógico que não. Ninguém aguenta. Não é novela mexicana, não é história de amor, não é sobre isso. É sobre você trazer de forma estruturada e trazendo elementos que são fundamentais durante a sua apresentação. Então, no tempo, o que você vai trazer? Você vai trazer acertos, né? Conquistas que você teve, aprendizados que você vivenciou. E aí, quando você fala de conquistas, quando você fala de acertos que você vivenciou, naturalmente você vai trazer resultado. Quando a gente fala de resultado ao longo da jornada, é importante que o resultado ele venha acompanhado de alguma métrica quantitativa, né? Eu tenho que conseguir entender o resultado que você está trazendo aqui para mim. Então, é importante que o resultado, quando você vai falar das suas conquistas, naturalmente você vai falar dos seus resultados. Eles têm que ser quantificáveis. O que é isso? Muitas vezes você não pode falar. Vamos lembrar sempre das habilidades executivas aqui, né? O tempo todo a gente tem que pegar tudo que aprendeu, que com diz respeito à habilidade executiva, mindset executivo, inteligência emocional corporativa, tudo isso vai se encaixando. Então, o sigilo, ele é fundamental. De repente, você não pode falar sobre o número. Então, você não traz o número absoluto, você não traz o número completo, mas você pode, por exemplo, relativizar esse número. Você pode trazer um percentual, você pode fazer tem que dar uma referência de impacto. Quanto aquilo trouxe de resultado, sempre no limite da ética, né? A gente não vai para uma entrevista e fica entregando o ouro ao bandido. Então, cuidado, fica presente. Não é sobre ter a língua frouxa, é sobre falar dos resultados que você, de alguma maneira, participou, né? De forma direta ou parcial, de repente você efetivamente fez algo que transformou um resultado, seja um resultado efetivo numérico, seja um resultado de cultura, seja um resultado, seja ele qual for, você traz, né, essa perspectiva do resultado e dá a relevância que isso tem. E quando fala de, pô, trouxe um resultado, como é que eu dou a relevância? Não adianta falar só sobre o seu, você fala sobre o seu. Então, vou dar um exemplo. Poxa, quando eu assumi o time XPTO, aquele setor, aquela área, aquele departamento, seja lá qual for a nomenclatura, nos últimos X anos não entregava meta. E a partir de então a gente passou a entregar os resultados com o crescimento sobre o ano anterior. Ou seja, não é só o resultado, então vai ver afrouxar a meta, não, com crescimento inclusive. Então você vai trazendo esse entendimento do resultado mesmo, efetivo e quanto aquilo traz de impacto. Por que é importante quando você traz quanto de resultado você trouxe? E, gente, assim, não dá para não falar de resultado. Lembra do conceito que executivo entrega resultado através de pessoas? Então, trazer resultado é fundamental. Não tem não trazer o resultado. E, de novo, você vai dar a dimensão dele o máximo que você pode. Agora, melhor ainda é você, lógico, trazer o impacto do resultado ampliado no departamento ou na empresa. Quando você traz essa visão amplificada, visão holística de negócio, né?
Você está conectando a sua entrega, o seu resultado com a companhia, com uma estratégia maior, com um posicionamento maior. Isso é muito diferente e a gente sabe disso, vocês sabem disso. Quem, né, já entendeu a diferença de simplesmente entregar resultado e gerar valor, sabe do que eu estou falando. Então, o momento onde você traz o resultado, mostrando ele amplificado, você está, na verdade, gerando valor. E não simplesmente dizendo, aqui fez 5%, aqui 20%, aqui não sei o que lá. Fica uma coisa muito solta. E a pessoa não vê valor, não vê conexão, né? Então, você vai trazendo a pessoa para entender exatamente a importância e quanto aquilo realmente significa para uma estratégia, por exemplo, para uma transformação. E, de repente, o resultado pode vir de uma necessidade. A gente estava com o desafio XPTO na companhia, quando você dá esse contexto, a pessoa já está com você naquela história, né? A gente tinha esse desafio, né? Foi muito interessante, a gente tinha esse desafio, um desafio XPTO, e foi um processo que puf, e trouxe esse resultado. Então, trazer essa relevância do resultado é muito importante. Mas não é só o resultado, né? Imagina eu falando aqui, então, olha, aumentou 20% a venda, reduziu em tantos por cento a despesa, ou trouxe essa produtividade, só o número pelo número, né? De novo, não é só isso. Mas agora imagina você falando, e lembra da história do que eu demonstro, não é só o que eu falo. É você falar e deixar as pessoas perceberem o orgulho que você tem em ser parte de algo maior. Isso é fundamental. O brilho no olho, isso não pode faltar. Entende? E falar mesmo, trazer com emoção, com verdade. Emoção controlada, né? Você não vai se emocionar verdadeiramente, mas você vai transmitir que aquilo é importante, quanto aquilo de alguma forma foi relevante, como você tem orgulho de ter participado de algo tão importante para aquele momento de uma companhia, tão importante para o momento de um departamento, de um time, entende? Claro, você vai mostrar esse orgulho em pertencer. Isso é muito bom, porque tem um monte de subproduto aqui. A gente está falando de engajamento, a gente está falando de gosto por desafio, percebe? Que não são coisas que estão sendo faladas, mas estão sendo percebidas por quem está te entrevistando. Durante a sua jornada, enquanto você vai contando a sua história no tempo, né, trazendo os elementos, né, das suas conquistas, dos aprendizados, a gente vai falar dos erros também, daqui a pouquinho eu já vou falar sobre isso, mas primeiro vamos falar desses resultados e das conquistas. Quando você traz isso aqui no tempo, o que é importante? Você não vai falar sobre tudo que você teve de conquista, né? Então, imagina, eu tenho 20 anos de carreira e eu vou contar tudo de bom que já aconteceu na minha carreira. Ninguém aguenta. Não é sobre tudo de maravilhoso que eu já fiz, mas é estratégico. Do mesmo jeito que carreira é estratégia, entrevista de emprego também é. O tempo todo é. Carreira é estratégia, não é emoção, é no detalhe, é na fala, na não fala, no olhar, percebe? Nós vamos passar tudo isso aqui. Mas isso é importante, fique presente para isso. Então, quando eu olho para a jornada inteira, você tem que ter a sua história antes. A sua melhor versão você constrói antes, não é na hora, né? Aquela história do vamos lá e vamos ver no que dá. Não, não é vamos ver no que dá. Você constrói antes quais são as coisas importantes que você quer contar da sua jornada. E aí você, olhando para a sua jornada, para as suas conquistas, o que você vai falar em cada momento. Mas tinha um negócio super bacana que aconteceu, sabe? Mas não tá bom, é relevante para esse momento? Se não é, tudo bem. Guarda para você no outro dia, você conta dentro da empresa. Né? Então, é sobre entender em que momento você fala sobre o quê? Que ação, que cada conquista ou que cada aprendizado você vai usar. Então, não dá para parar em um ano ali, conta 275 milhões de coisas, aí depois pula 10 anos na história, você percebe? Você vem construindo e vem trazendo no tempo, né? Vem trazendo. Isso é muito interessante também, porque mostra que o tempo todo você está numa crescente, numa evolução, está sempre ou aprendendo ou fazendo algo diferente. Então, pode, de novo, ser uma conquista, pode ser um grande aprendizado que hoje faz de você um profissional melhor. Então, tudo isso é importante vir na sua fala. Então, entender o que eu falo quando, ou seja, construa a minha história antes. Eu não começo do nada e vamos ver no que dá, tá bom? Repetindo, porque é importante isso. Então, cada um de vocês, ao final, tem que montar a sua melhor versão, né? E exercitar, contar. Fala para alguém, conta quem é você, né? E quanto mais você contar, mais você vai aprimorar, mais você vai entender o que é necessário, o que não é. E a sua melhor versão, ela ainda é customizada dependendo da situação, eu já vou explicar para você. Por quê?
Porque tudo que você vai contar tem que estar absolutamente linkado com o que se espera para essa posição que você está buscando. Então, tem coisas que não são relevantes, né? Não importa quantos desafios eu vivi para fazer macro no Excel, né? Eu não sei nada de Excel hoje, assim, mesmo, é bem tosco. Mas eu já fiz macro, entendeu? Já fiz. Mas é relevante falar sobre isso? É zero, não tem nenhuma relevância. Então, não adianta falar sobre, eu apertava um botão, tá, e daí? Então, assim, a gente traz aquilo que é relevante para a posição que você está buscando naquela conversa. Então, eu vou para uma entrevista. O que se espera? Que posição é essa? O que é que se espera dessa função? Quais são os grandes desafios? E desses desafios, o que eu tenho de bom para contar e o que eu tenho de aprendizado, que eu já errei, eu vou trazer agora como algo que eu vou fazer diferente. E fica tranquilo, você não precisa saber tudo. Eu vou te explicar também porque você não precisa mesmo. Não precisa saber tudo. Não precisa ter todos os pré-requisitos. Ai, mas eu não tenho todos os pré-requisitos. Será que eu me inscrevo? Eu tenho 90%, se inscreve. Eu tenho 80%, se inscreve. Eu tenho 70%, se inscreve. Porque não é sobre o pré-requisito que está no papel. É sobre você ter o momento de falar quem você é e se apresentar de forma executiva e ampliada. Então, olha no tempo, e diante daquele momento, daquela situação, daquela entrevista, e com quem eu estou falando? Eu estou falando com o profissional da RH, eu estou falando com o especialista da área. Porque não adianta falar com o cara da RH os detalhes sórdidos do seu trabalho. O cara não entende metade, ele quer saber sobre como você lidou com as coisas. Tem mais a ver com a conquista e muitas vezes você respeitar o outro, né? Falar, não vou usar aqui super, você tem que usar um outro jargão para mostrar que você sabe, mas ele diz, ó, não vou, tecnicamente, acho que não é a relevância, mas é importante dizer que trouxe esse impacto para a companhia. Puto, o cara entendeu, tá com você no jogo. Porque se você desconecta da pessoa, quem está perdendo? Você. Então, é importante você se manter conectado com quem você está conversando. Então, fica presente para isso também. Então, eu estou falando com o RH, eu estou falando com o gestor da área, um especialista daquilo que eu estou falando. Então, eu posso falar de forma mais direta. E quando você fala de uma conquista com um especialista da área, o que é legal? Você não precisa ficar explicando, né? Tem coisa que, puta, quem é da área sabe, é conhecido. Então, eu não preciso dizer, usar um jargão, uma terminologia e ficar explicando como é que eu... O cara já sabe, ou a mulher já sabe, quem está te entrevistando conhece, é da área. Então, e você mostrar essa coisa do, tal coisa, né? Do tipo, você sabe, e eu sei que você sabe, e tá tudo bem, é tipo, tão igual. A gente está alinhado aqui no conhecimento. Então, não precisa provar que eu sei tudo. Não precisa provar que eu sei explicar cada jargão, né? E são armadilhas. Quem faz isso, normalmente? Quem tem aquele mindset da execução que quer provar que, nossa, os detalhes eu conheço, o detalhezinho da execução, não é para quem vai para uma posição executiva. E não é sobre o próximo cargo. E quando eu falo de posição executiva, não é sobre a posição que você está indo conversar. É sobre mindset, lembra sempre disso, tá bom? Então, só tem esse cuidado de qual é o ponto ótimo de cada coisa para o meu interlocutor. Então, foco no que é relevante para o cargo ou para o desafio em questão. Às vezes não é nenhuma troca de cargo, mas é um novo desafio, né? Uma troca de empresa ou dentro da companhia, uma migração diária pode acontecer. E, de novo, não é falar tudo o que você quer, né? É falar o que é importante naquele momento. Lembra desse filtro? O que é importante naquele momento e que vai te conectar com o interlocutor que está lá. Ah, mas, Paty, se eu estiver conversando e tiver a pessoa do RH e o gestor da área junto na sala? Não é incomum acontecer uma entrevista assim. Como é que eu faço? Você tem que manter as pessoas conectadas com você. Então, você vai falar de uma forma que o gestor da área entenda. Ah, por exemplo, o indicador XPTO, né? Aí você fala, não, aí você vira para o cara da RH e dá uma exemplificada. Ah, que tem a ver, na verdade, com melhorar a margem da companhia, enfim. E aí, pronto, é rápido. Você não vai dar uma aula para o cara da RH, ele não quer saber, não quer aprender. Ele quer ver a sua atitude. Então, um tá para avaliar o seu comportamento, o outro vai querer ver se você tecnicamente sabe, mas você vai surpreender o gestor da área através não só do conhecimento técnico, mas principalmente sobre o seu mindset. É isso que encanta. É isso que encanta. Então, durante essa jornada, durante esse contar quem é você, é importante também você dar ênfase às habilidades executivas que tem aqui no programa da Bússola. Lembra de foco em resultado? Então, o que um executivo faz? De novo, não importa o cargo que você está indo conversar, hein?
Pode ser cargo de base. Não é sobre cargo, é sobre mindset e habilidades que você tem desenvolvida. O que executivo faz? Entrega resultado através de pessoas. Então, você tem que falar de resultado com pessoas. Não é porque você mandou, mas porque você engajou. É falar sobre legado. Executivo fala de legado, pessoal. Não fala de como faz, não fala de tarefa. De novo, é mindset. Você tem que falar de legados, projetos que você fez ou participou. E quando você demonstra o orgulho que eu falei um pouco antes, o que você está mostrando? Foco no resultado de forma amplificada. Conectado com estratégia. Um profissional que gosta de desafio. Não é para falar de detalhe técnico. Não é sobre isso. Não é sobre isso. É muito, mas infinitamente mais valioso o gosto por desafio, por exemplo. É muito mais valioso mostrar que você tem um mindset de desenvolvimento, de crescimento, de geração de valor e de aprendizado. Então, olha, eu tenho isso, eu sei isso, mas olha, estou disposto a aprender, não é estou disposto, olha quanta coisa eu também ainda tenho a aprender e está tudo bem, eu quero aprender também, é na troca, eu vou falar isso com mais detalhes, mas é você mostrar exatamente isso, que não é só sobre tudo que você sabe, mas é o quanto você realmente tem esse mindset do crescimento, melhoria contínua, tá certo? Quantas e quantas eu falo, não, porque tem uma melhoria no programa, papapá. Por quê? Porque aqui a gente está o tempo todo prestando atenção, vamos fazer um programa melhor. É mindset, é melhor todo dia. Ah, não, vou falar que, nossa, olha, eu sou o melhor profissional, o cara mais perfeito do mundo. Não, não é sobre perfeição, tá bom? É sobre isso. E quando você mostra suas experiências, os resultados, o legado, o orgulho em pertencer, os aprendizados, e você mostra isso, e em paralelo, a sua abertura ao novo, às vezes até fazer um comentário, pô, eu quero mostrar que eu sou uma pessoa aberta ao novo, você comenta. Pô, uma vez à frente do assunto XPTO, e teve uma situação super interessante, né? Que uma pessoa veio com uma visão absolutamente diferente, e naquele momento foi uma desconstrução. Então, contar em algum momento da sua jornada que você precisou desconstruir verdades e construir novas verdades, o que você está dizendo? Eu sou uma pessoa que está aberta ao novo. Eu estou aberto ao aprendizado. Né? Então, durante a minha trajetória, vocês já me ouviram falar algumas coisas, é óbvio que eu não contei o que foram os 20 anos de carreira, não é relevante, ninguém quer saber dos 20 anos completos, quer saber daquilo que importa para aquele assunto em questão. Mas, putz, olha, quando eu fui para uma situação, fui para o cargo de planner, era um cargo novo no varejo, não existia ainda. Nossa, aquilo foi um desafio incrível, né? Então, de repente, eu descobri que eu tive que desconstruir as minhas verdades. Eu estava como compradora, eu troquei o lado da mesa, e de repente aquelas verdades não funcionavam. E naquele momento foram os anos mais intensos, falou assim mesmo na entrevista: olha, foram os anos mais intensos e os melhores anos da minha vida, porque eu sofri, mas o que eu aprendi é impagável. Eu aprendi a entregar resultados sem colocar a mão no manche. Eu aprendi a entregar resultado com pessoas através de pessoas. Até pela característica da função naquele momento. E, bom, e você sabe, quem é do mercado de planejamento vai saber o que eu estou falando. Pô, e você sabe, né? Essa é uma área que, a princípio, sofre uma rejeição. Então, vivenciar essa rejeição, entregar resultado, mostrar valor e ter aceitação. E, cara, o mais legal dessa história toda foi, mais do que efetivamente depois eu assumir o time, ter a minha promoção, enfim, trocar de posições cada vez maiores, mas foi ouvir dessas pessoas que inicialmente rejeitavam, dizer, poxa, o quanto é importante o planejamento hoje na companhia. E o que você está mostrando? Né? Então, eu me reconstruí e mobilizei pessoas. Então, tudo são recados. Tudo que você fala, tudo que você conta é estratégico. Tem um recado por trás, e tem que ter. Não é falar por falar. E pontuou, vai para o próximo. Não preciso mais falar sobre entregar resultado através de pessoas, eu já falei. Ai, não, aí depois, 2 anos depois, quando eu assumi o time, aí eu não sei o quê, nossa, não punha a mão na massa, não preciso falar, eu já falei. Entendeu? Por isso que você olha no tempo, você diz o que eu vou contar e quais são as habilidades que eu vou demonstrando no tempo, o que eu fiz ou o que eu aprendi. Tá bom? Agora, o que é importante? Uma coisa que eu fui usando aqui, né? Ver se ficou claro para vocês, mas eu vou explicitar. Eu não fico afirmando. Então, olha, eu sou uma pessoa que trabalho bem em equipe. É só palavra contra a minha. Então, eu não afirmo. Ah, olha, eu tenho uma habilidade executiva XPTO.
Não, você conta um case que valida aquela habilidade. Então, na fase X foi muito interessante trabalhar com um time multifuncional, pessoas diferentes, com metas parecidas, mas com nuances, né? Cada um tinha a sua nuance da sua área, do seu departamento. E entender isso na prática, olha um jeito de falar, e viver isso, entender na prática o valor das conexões, o valor de se conectar de forma positiva, o valor de uma conexão construtiva. Tá muito barulho aqui, né, do caminhão? Tá? Não? Posso seguir? Tem um caminhão aqui aqui atrás, aqui, recolhendo lixo. Então tá bom, então vamos seguir. Então, entender. Não mesmo? Não tá chegando aí o barulho, Gás? Certeza? Então, tá bom. Então vamos. Então, entender, quando você conta assim, né? Então, na fase X foi interessante, por isso, chegou, né? Eu acho que sim, eu vou esperar, a gente vamos segurar aqui. Hora da água enquanto a gente espera o caminhão passar. Caminhão de lixo, faz muito barulho. Vou segurar um pouco. Tá, então só para a gente voltar aqui e dar o contexto, né? Então, quando você dá o exemplo de uma situação que você passou, fala dos desafios vivenciados, e quando você usa esse elemento, nossa, foi tão importante ver isso na prática, né? A importância de uma conexão, a importância de realmente mobilizar pessoas e entender, né? Entender as dores, né? As dores de cada um, os objetivos que cada sub-área tem. Então, o trabalho multifuncional, ele é desafiador, mas carrega esses aprendizados. Ou seja, você já falou do que você aprendeu. Então, você mostra que você já foi desafiado, que você teve aquela experiência. Agora, imagina o seguinte, trabalho multifuncional, nesse exemplo, que deu um resultado muito bom. Aí você fala. E o resultado foi X, né? Você fala o quanto aquilo foi importante para a companhia. E a gente alcançou, a gente superou um resultado esperado, que inicialmente esse projeto nasce com o objetivo X, e a gente descobriu que podia ser muito maior. Nossa, isso ganhou um tamanho ainda maior. Pronto, não precisa detalhar. Já entendeu que superou, que foi foda, entendeu? Aí você fala, mas o grande aprendizado mesmo foi trabalhar em equipe para valer. Puta, matou, né? Não é só o resultado, é o resultado com o trabalhar em equipe. Então, quando você vai trazendo esses elementos na frase de forma sutil, é quase que sem querer, sabe? Assim, eu comentei. Quanto mais assim você comenta e não fica, não, tem que falar 1000 vezes o detalhe para ter certeza que a pessoa entendeu. Não, é fluido, tem que ser fluido, tem que ser agradável de se ouvir, entende? Putz, e se o resultado deu ruim? Foi lá, vai falar de trabalho aqui, mas deu um resultado horroroso. A gente não fez o que tinha que fazer, não entregou aquilo que, como grupo, a gente se propôs a fazer, ou tiveram várias falhas, você, por alguma razão, também, algo que deveria ter feito e não fez. Pode ser que talvez você fosse o gestor daquele projeto, o principal responsável, enfim, o que a gente vai falar? Ah, não, mas estava tudo bem, viu? O problema é que o diretor XPTO que ficou gongando. Não, né? A gente não fica falando assim. Se você não diz que foi alguém que gerou um problema, né? O que você vai falar? E olha, no final, mesmo não tendo atingido o resultado numérico que a gente esperava, né? Que a gente tinha naquele momento como meta, olha, foi fundamental para o aprendizado XPTO, que mais à frente na companhia foi feita tal coisa. Pode ser um gatilho para você dizer o que você aprendeu e que depois desencadeou outras ações. Outras ações vieram, mas enfim. Aí você pode até fazer um, mas enfim, e vai para outro assunto. Tá? Um outro exemplo, que, nossa, eu contava toda entrevista, eu pegar a minha... Quem é a Patrícia numa entrevista de emprego, mas toda entrevista vinha. Que eu falava lá do início. Ah, putz, comecei como assistente na CIA, né? E naquela época, bom, isso nem existe mais, mas naquela época da CIA, assistente não podia ser promovido a gerente, não podia fazer uma carreira, tá? Era uma coisa muito falada, né? Enfim, coisa que não existe mais hoje, né? Não vamos nem tomar isso como uma foto da verdade atual, mas na época era assim. E às vezes as pessoas reagem, nossa, é mesmo assim, era declarado, inclusive pelo RH, mas enfim, o fato é que, né, a gente pode olhar de duas formas. No final do dia, isso me desafiou e me fez melhor. Eu falei, cara, eu vou fazer alguma coisa diferente. Aí eu fiz diferente, eu mudei. Você percebe como você transforma o negativo em positivo? E aí eu falo, eu me jogava em tudo que era projeto. E aí eu tinha uma proposta indecente, né? 2 anos sem casar, sem engravidar, aquilo que eu já contei para vocês, certo? E aí eu topei.
E eu fui para esse projeto. Mas você sabe que, mais do que essa proposta que qualquer um aceitaria, né? Essa proposta irresistível de 2 anos sem casar, sem promoção, se der errado, todo mundo demitido. Mais do que isso, aí eu falo da grande oportunidade que eu tive. Esse projeto foi, assim, olha, um dos projetos onde eu mais amadureci como profissional. Porque naquela época, o que, que era a proposta do projeto? Era uma empresa, a gente tinha que criar uma empresa, né? Hoje tem um nome isso, né? As pessoas falam, empreender na empresa, startup da empresa, tal. Mas naquela época não tinha nem esse nome. A gente tinha que criar uma empresa que fosse autossustentável, ou seja, a gente não podia usar a estrutura da CEA, não podia usar o RH da CEA, não podia usar o jurídico da CEA. A gente tinha que criar uma empresa autossustentável. E aí isso foi muito rico, né? Porque eu estava numa multinacional, eu tinha uma vivência de uma multinacional, e dentro dessa multinacional eu pude viver a experiência de tocar um negócio pequeno, como se eu tivesse trabalhado numa empresa menor. Então, você traz todo o aprendizado. Aí você sabe como que é, né? Uma empresa que não tem o suporte de uma multinacional, a gente faz de tudo. E nesse faz de tudo, nossa, quanta coisa eu aprendi, como isso, aquilo, aquilo, aquilo. Enfim, e aí vai para o próximo. Então, isso foi incrível para o meu aprendizado. Isso sempre foi uma coisa muito marcada. E é legítima, é verdadeira, né? E desde montar a loja, falava, desde virar a noite montando loja, que não era o meu papel, mas, cara, era aquilo. Não era sobre o meu papel, era sobre ser parte de um projeto muito maior, né? No final, esse projeto encerra, mas ninguém foi demitido mesmo, que no final do dia a decisão de encerramento do projeto foi uma decisão de que eu ganho mais dinheiro investindo em novas lojas C&A do que seguir com o projeto, enfim, voltamos. E aí foi um outro momento super importante para minha carreira, porque de repente eu estava de novo numa estrutura de uma multinacional, super estrutura, blá, 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 e aí você vai, entendeu? Então, o tempo todo você vai trazendo elementos que importam para alguma coisa que você está contando. Isso é fundamental. De novo, nada é à toa. Tudo é pensado. A sua história ela é pensada com os recados que você quer deixar. E ela é adaptada à empresa e à posição e o seu interlocutor. Então, tem coisa que eu não precisava contar para a pessoa do RH, tem coisa que eu precisava contar para o líder da área. Né? E assim vai. Uma coisa que é muito observada por qualquer um dentro de uma entrevista, e nas suas interações também, mas aqui o foco é numa entrevista de emprego, é a forma como você encara os temas. Então, eu falei, mas eu vou repetir, porque tem que ficar martelado isso aqui. Não vai cair na armadilha de detalhes técnicos. Não vai falar de coisas que não são relevantes para aquele momento. Tem que falar de impacto ampliado no negócio. Tem que mostrar gosto por desafio. Tem que mostrar abertura ao aprendizado, abertura a feedback, né? Isso tudo faz parte de um profissional do mindset executivo. Agora vamos falar de erros. Até aqui a gente está falando de coisa boa, né? Que deu certo, deu uma pincelada se o projeto não foi tão bom assim. Mas imagina agora erros. Erros que você cometeu na sua jornada, eu cometi, você cometeu. Faz parte. Ninguém é 100%, né? E essa tranquilidade, essa leveza. Mas também não é, né? Eu sou assim e acabou. Não é sobre isso. Então, como que você vai transformar os seus erros em aprendizados? E aí é muito, 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 assim, fundamental que você trate de forma leve. A leveza ou o peso, quem dá é você. Se você traz aquele erro como uma coisa assim, meu Deus, isso praticamente assim, cara, eu sei, me invalida, vai te invalidar. Eu já nem sei mais o que é, mas eu já te invalidei. Na minha cabeça, eu estou te ouvindo, eu já te invalidei. Se você traz de maneira negativa, vai ser negativa. Se você traz de forma pesada, é pesado. Se você traz com leveza, aprendizado, né, transformando isso, aí a conversa é outra. Lembra? O problema é a solução, né? O problema é a solução. Então, por que eu estou te dizendo isso? Numa conversa, quando você conta a sua jornada, você não faz de conta que você não errou, você conta dos seus aprendizados. Mas é importantíssimo que você não enfatize os seus gaps. E lembra dessa frase sempre. Os assuntos, eles têm a importância que você dá. Tem a importância que você dá. Por exemplo, eu não tenho inglês fluente, a vaga pede inglês fluente. A pessoa já entra devedora dentro da sala para conversar, ou dentro de uma conversa aí remota. Já entra derrotado. Vai ser derrotado. Não tem inglês fluente. Me falta uma capacitação técnica XPTO. Eu não tenho a certificação de não sei o quê.
Ah, nunca liderei antes, estou indo para uma posição de liderança. Vão me perguntar, mas você nunca teve um time. Se você já entra assim, parece que chama esse tipo de coisa. Então, não entra você derrotado numa conversa. Sabe por quê? Porque você pode aprender tudo o que você quiser. E você sabe disso. Então, é muito, muito mais como você transmite do que verdadeiramente o peso que as coisas têm. Ó, eu estava conversando esses dias, inclusive, com uma aluna, vou até dar o exemplo dela, foi fantástico. Ela falou, poxa, mas eu estou de processo em processo e praticamente ele começa assim. Você tem inglês fluente? Não. Ah, então a gente nem vai seguir o processo. Então, eu falei, não, porque eu falei, não entra com esse mindset. Não, mas é assim, ó, já se você não tem, nem vamos seguir com o processo. Eu falei, então tá bom, então quebra o padrão. Isso é uma coisa também que as pessoas não fazem uso, né? Normalmente, vou fazer o que todo mundo faz, vou fazer aquilo que se espera, falar igual todo mundo. Não é sobre ser igual a todo mundo. Você pode quebrar o padrão. Então, por exemplo, se vier, você tem inglês fluente? Senão a gente nem segue. Se vier direto, não, vem às vezes assim né, no peito, direto. Você responde, ó, fluente ainda não, mas eu tenho uma coisa muito melhor. A minha proposta é a gente conversar para entender o quanto de valor eu vou gerar para a empresa, enquanto eu aprimoro meu inglês. Cara, a pessoa não está esperando essa resposta, está esperando, não tenho, né? Tá vendo, sabia. Pô, tá no currículo, né? Já sabe se tem ou não tem. É como você lida, entende? Então, tem inglês? Ainda não, mas eu tenho uma coisa muito melhor. E minha proposta é a gente conversar para entender o quanto de valor eu vou gerar para essa empresa, enquanto eu vou aprimorar o meu inglês. E espero. Pode ser não, obrigado, pode ser, então me diz aí o que você tem para gerar de valor. E, puf, entra na sua história. Entende? Ah, teu inglês é fluente? Não, ainda não é. Por exemplo, você precisa quebrar o padrão, né? De uma forma tão diferente. Mas quebrar padrão é bom. Não, não é fluente ainda, mas eu me viro. Isso é uma coisa que eu falava. Nossa, eu falava direto. Não, ainda não é não, fluente não. Mas eu me viro, tá bom? De vez em quando sai um nós vai, nós vem, né? Mas eu me viro, sim. Fica tranquilo. E aí contava uma experiência que eu vivenciei. E em paralelo eu vou aprimorando o inglês. E aí você não deu peso, entendeu? Ah, não, então, não é, mas, ó, deixa eu te falar, ó, assim, tudo bem, não é, eu sei que eu devia ter, né? Mas é que teve um dia, inclusive, eu fiz uma apresentação, participei, não precisa, entendeu? A diferença. Um tá devedor, já tá diminuído, já vale menos. O outro tem força, porque em inglês, que a maioria acredita que é uma barreira, é lógico, gente, tô dizendo para vocês não estudarem inglês, não tô dizendo que se é core da sua função, você tem que ter, mas muitas vezes não é. Muitas vezes não é determinante para o dia a dia, ou o inglês você tem é suficiente, isso é um exemplo. A mesma coisa de certificações, né, específicas. Muitas vezes as pessoas sabem fazer o trabalho, mas não tem ali o títulozinho, aí se sente menor. Então já conta um case de alguma coisa que você já entregou daquele trabalho para já matar essa pergunta. Antecipa, já conta. Então, por exemplo, não vinha a pergunta de inglês para mim. Meu inglês está lá, intermediário. Por que ela não vinha? Só vinha, às vezes, no final, uma checagem. Eu já contava na minha história. Putz, aí vieram as viagens para a Ásia, não sei o quê, não sei o quê. Né? Bom, fui para a Ásia, então ela se vira, né? E aí lá no final, mas o inglês não é fluente, né? Não, fluente não é, mas eu me viro. Bom, como você te contei até isso e aquilo, eventualmente lá, principalmente mais no início, sempre ia alguém comigo, com uma forma de aprendizado para esse profissional mais júnior, mas também qualquer coisa dava uma ajustada ali no inglês. Mas, cara, era tanto resultado, era tanto, não sei, acabou, vai embora. Tá bom? Uma coisa muito comum, porque você acha que pelo fato de gênero, de raça, cara, se você acredita nessa barreira, ela fica verdadeira. Se você simplesmente, cara, põe gap tem que ser secundário, não fica no holofote. E quem determina o que fica ou não é você, não é quem está te entrevistando. É como você responde. É que nem aquela história do, você foi desligado, aí a pessoa dá aquela. Gente, é sério, né? Quem nunca? E aí, quando você vira e fala assim, sim, aí pode ser, rolou aí por conta de uma pandemia, uma crise, papapá, fui no meio. Pode ser, cara, nossa, de fato, naquele momento tinha uma imaturidade, né? A gente aprende com esses momentos. Foi importante até para dar um chacoalhão. E buf, virou
positivo. Então, quando o teu erro, e você aprendeu, vai ter que ser genuíno, senão você não consegue nem contar se isso não é verdade. Você não conta, fica truncado. Por isso que eu falei lá no início, de forma íntegra, verdadeira. Mas pensa nisso, tá bom? Durante essa explicação da sua história, enquanto você está dizendo quem é você, lembra sempre daquela habilidade da fala sucinta, mas observando o outro. Então, você tem que ir testando durante a história qual é o ponto ótimo. Aí você percebe que você começou a contar, a pessoa está engajada, de repente a pessoa está meio cansada, você troca de tema. Pô, até vem umas coisas depois, mais para frente, mas enfim, terminou assim, você já, corta, quebra o padrão, vai para o próximo. Você vai sentindo o outro, lembra de observar o outro? Aqui, inteligência emocional corporativa na veia. Então, você vai observando o outro. Mas também é fundamental entender que entrevista de emprego tem limite de tempo, né? Não é conversa no boteco que pode virar à noite. Então, tem tempo. Como você faz um bom uso desse tempo? Por isso que você não pode ficar detalhando todas as etapas da sua carreira. Por isso que você tem que trazer apenas aquilo que gera conexão com a posição desejada, ou com a empresa que você está indo buscar a vaga, ou você foi chamado, ou com o perfil de quem está te ouvindo. Então, percebe, o tempo todo você tem que estar presente, você conduzindo a entrevista, e não sendo conduzido. Não é sob demanda, é você que conduz, você que leva. Vou falar mais à frente sobre isso. Agora, eu quero que isso fique muito na cabeça de vocês, o que eu vou falar agora. Muitas vezes, as pessoas pensam assim, eu vou para uma entrevista, já dá aquele nervoso, palpitação, tal, cada um tem as suas reações aí do nervoso, né, daquele momento. Porque vai para a entrevista com o mindset de, nossa, eu tenho que ser aprovado. Vai com o mindset da aprovação. E, na verdade, não é sobre ser aprovado, é sobre encantar. Quando você entende que uma entrevista é sobre encantar, aí sim o jogo é outro. Eu quero falar sobre encantar. Tipo, vai lá e encanta. E faz o seu melhor. Por quê? Não é sobre passar nessa entrevista, mas é sobre o recado que você deixa. E sobre mais pessoas sabendo quem é você no mercado. E muitas vezes, já aconteceu, eu fui para uma entrevista, que no telefone eu falei para a menina, eu falei, escuta, deixa eu te falar uma coisa, esse cargo que você tem, legal, agradeço a ligação, isso é aquilo, a menina do RH, né, no início ali. Mas não é para mim, entendeu? Eu já andei umas casinhas já, essa vaga não é, mas eu posso te indicar alguém, não, mas eu realmente quero que você venha conversar. Assim, eu realmente quero que você venha conversar. Porque até pelo que a gente conversou no telefone, mas mas me conta um pouco sobre você, conto, e puf, encantei. Não, então eu queria que você viesse de qualquer jeito. Eu falei, mas você entendeu que não é para mim? Depois de tudo que eu te contei, essa vaga é menor. Mas está tudo bem, eu posso pensar em alguém que já trabalhou comigo para te indicar. Não, eu quero que você venha. E aí, desenrolou, já cheguei, fiz a entrevista no encantar e criou-se o cargo para colocar a Patrícia na empresa, do meu tamanho. Nem existia o cargo, criou o cargo depois da entrevista. Entende? Agora, você imagina se eu já vou com descaso. Fica conversa, né? É óbvio que isso não é para mim. Imagina, o que vai pagar não tem sentido porque eu já ganho. Não, é mais um profissional, mais dois, mais três, mais empresas sabendo sobre quem é você. Pessoas que têm que desejar trabalhar com você em algum momento da jornada. E muitas vezes você vai ver, putz, para agora não é. Mas você tem que ficar na cabeça daquela pessoa. Cara, em algum lugar eu tenho que achar. Não é incomum, quando você... Eu agora vou falar como líder. Quando a gente entrevista alguém, você fala, cara, esse cara não é meu ainda, mas ele tem que vir para cá. Você estrutura a sua área para receber alguém, não é incomum. Não é incomum colocar uma pessoa para dentro sem vaga, porque é um talento real. Então, nunca subestime uma interação. Não subestime pelo cara. Imagina se eu dissesse, mas a menina ali, sei lá, assistente ali da RH me ligando, nem vou dar muita bola para ela. Não tem essa. Não é sobre cargo, né? É sobre pessoas, é sobre você, é sobre pessoas te conhecendo. Então, tenha presente na sua mente o seguinte, ser envolvente. Tudo que eu vim falando para você até aqui é para ser envolvente, lembra? Observando o outro, contando uma jornada sem fadigar, sem dar muito detalhe, no tempo ótimo, sem estressar demais. E você vai contando cases, vai
deixando os recados daquilo que você faz bem. E, às vezes, lembrar disso. Eu não preciso detalhar tudo, tem coisa que é óbvia, está implícita. Você diz assim, bom, você sabe, não preciso falar sobre isso. Quando você faz o você sabe, estamos em pé de igualdade nesse tema. Ah, mas eu vou falar isso, sei lá, para um diretor que está me entrevistando? Se é verdade, sim. Ah, você sabe. Então, a pessoa fala, sim, sim. Então. Aí você vai para o próximo. Criou uma conexão, a gente sabe a mesma coisa. Eventualmente acontece, e sabe mesmo. E daí? Ah, não vou fazer de conta que eu sei menos porque a pessoa tem um cargo maior que o meu? Nada a ver. Entende? Então, ser envolvente, perceber o outro e focado no que importa. E lembra, não é sobre passar ou se provar. Ah, eu tenho que provar que sou eu a melhor pessoa. Porque quando você vai com essa cabeça de eu tenho que passar e eu vou me provar, a sua abordagem fica vendedora. Você fica se vendendo. Tende a ficar ansioso, porque eu preciso provar que sou eu. É quase uma briga com quem está te entrevistando. Então, não existe uma conexão profunda quando você vai com essa história do se provar, né? Então, o que você acaba ficando lá no processo seletivo? Só mais uma pessoa que passou por ali e daqui a uma semana ninguém nem lembra quem é. Porque foi como a maioria vai. Ah, eu tenho que passar, eu tenho que provar quem sou eu. Não. Não é sobre ansiedade, lembra? Em nenhum momento foi ansiedade, nunca é sobre ansiedade. A ansiedade, tudo no limite, atrapalha, lembra? Pitada aqui é inteligência emocional, não é emoção. E quando você se mostra muito ansioso, o seu valor diminui. Eu já fui para uma entrevista e eu não estava procurando nada. De verdade, não estava. E fui para a entrevista, certo? E aí chegou, começou a conversar, não sei o quê, papapá, deu match, né, na conversa, pô, não. Falei, nossa, não tem, deu, né, deu liga, tal, não, super deu, tal. Aí a pessoa do RH quis negociar. Ah, então, mas me diz aí, o que você está procurando? Eu falei, não, estou procurando nada. Não, como nada? Eu falei, não, nada, estou procurando nada. Estou aqui conversando para a gente ver se faz sentido, vai. Vocês me chamaram, a gente está conversando, se fizer sentido, a gente vai conversar sobre como fazer isso. Por hora, não, não é isso. Porque era genuíno, entendeu? Naquele momento eu realmente não estava. Agora, não, eu estou buscando uma posição XPTO, aí você pode falar com transparência. Mas não tem ansiedade. Era verdadeiro aquilo, né? Agora, pode ser, não, eu estou procurando um desafio maior. Eu estou procurando uma empresa maior. Estou procurando um cargo XPTO. E você explica por quê. Vou detalhar isso também mais à frente, tá bom? Mas só para dando os elementos. Por que a ansiedade atrapalha? Porque você para de pensar, lembra? Sistema límbico alterado, aquela coisa toda. Agora, o jeito que eu estou ensinando, quando você vai com o mindset de não é eu preciso passar, eu tenho que me provar, mas imagina que você vai entrar numa entrevista e com o pensamento seguinte, eu não sei se eu vou passar, mas essa pessoa vai saber quem eu sou. Isso muda tanto que vocês não fazem ideia. É sobre, cara, vai saber quem eu sou. Eu vou encantar. É mais uma pessoa que vai me conhecer. Entende? Isso assim, é um leve, e aqui eu vou falar com muito cuidado, eu quero que vocês prestem muita atenção, muito cuidado. Isso é um leve e um muito sutil desapego. Entende? Só que, ó, pode escrever junto. Desapego não é descaso, pelo amor de Deus. Desapego não é descaso, não é não tô nem aí. Ah, não dane-se se eu vou passar ou não, não quero saber. Não, não é sobre isso. Eu não sei se vou passar, mas essa pessoa vai saber quem eu sou. E encanta. Entende? A conversa, ela fica o quê? Tranquila, serena, inteligência emocional, segurança. Você transmite o quê? Segurança. E você tem que olhar e ver no olhar do outro aquela história do uau, eu quero trabalhar com você. Entende? É o da liga. É sobre isso, né? O encantar. É da liga, deu liga. E você faz isso quando você conduz a conversa e você se conecta com o outro. Lembra? Comunicação é conexão. Você está comunicando o que você é,
o que você acumulou até aqui, o quanto você ainda vai aprender e gerar de valor. Não é só sobre o seu passado, é sobre o que você trouxe e o que você ainda vai construir na empresa. Comunicação é conexão. Tudo bem? Vamos falar sobre postura. Vamos falar sobre postura. Postura tem, assim, 4 pontinhos fundamentais. Primeira coisa, energia na voz, né? Não dá para chegar, veja bem, tá, então, aí teve lá. Assim, teve uma vez, não dá. Você precisa ter uma firmeza. Você precisa transmitir segurança. Só que firmeza e segurança não é arrogância. Porque arrogância não vai. Não é sobre, deixa eu te contar quem sou eu, entendeu? Não é sobre isso. Então, tem esse presente para o seu tom de voz. Então, só que ao mesmo tempo que você tem firmeza, você tem tranquilidade. Porque você quer aquilo, aquilo te motiva. E motivação, né? É importante. Mostrar brilho nos olhos, engajamento, compromisso. Você está comprometido com aquele momento. Lembra? Não é descaso. Eu estou comprometido. E a motivação não é, presta atenção, alegria. Ah, uma alegria sem sentido. Ai, que eu estou super feliz, gente. Que coisa maravilhosa. Não é sobre isso, né? É motivação, brilho no olho, engajamento, compromisso. Estou aqui 100%. E a gente está fazendo uma conversa onde eu estou mostrando quem sou eu e você está me falando sobre a empresa. E isso me deixa motivado. Estou motivado a estar aqui com você, tá bom? Então, equilíbrio emocional o tempo todo, gente. É no detalhe e é absolutamente ligado à emoção e ligado à sua comunicação. Não é técnico, tá bom? Então, assim, o tempo todo, vou reforçar, observa a reação do outro, para que você encontre o ponto ótimo de cada uma das suas falas e trechos da sua jornada. Esse era o primeiro ponto, energia na voz. Motivação, engajamento, segurança, tranquilidade, sem arrogância. Segundo ponto, viés positivo. Viés positivo. Gente, ninguém contrata quem tem nuvenzinha negra na cabeça. Tudo que você... Ah, porque nós... Ai, nem fala... E olha, eu vou te falar. Por que eu encho o saco aqui de aluno bússola? Não é para falar difícil, é desafiador. Porque o recado que você está passando... Imagina quando você fala, tive uma situação muito difícil. Nossa, olha, eu vou te falar, hein? Mas eu sofri naqueles 3 anos nesse projeto de planner. Gente, o que eu sofri... Nossa, teve inclusive uma pessoa que falou assim, né? Porque você sabe, não é todo mundo, né? Que... Entende? Você já dá aquela canseira, né? Você fala, meu Deus, já cansa, né? A pessoa parece que já vem sugando sua energia. Outra coisa é falar assim, e aí eu fui para o projeto para ser planner, né? Bom, eu era a primeira planner no varejo, não existia ainda. Gente, olha, foram os anos mais difíceis e os que eu mais aprendi a minha vida. Ó, pô, foi fácil? Claro que não. Falar para você que foi fácil é mentira, nem você ia acreditar nisso. Mas olha, realmente, o que eu aprendi. Eu sou muito grata a esse período. Você percebe? Então, você transforma um problema do passado em aprendizado. Isso é crucial. Isso separa. Assim, ó, ninguém contrata problema. Pode anotar isso aí. Ninguém vai contratar vibe negativa e problema, hein? Ninguém quer isso perto, porque senão você vira um problema no time. Ó, terceiro ponto. Resultado ou aprendizado, certo? Só que sem esquecer de uma coisa que é tão importante, muita gente não faz. E tem um ponto ótimo, gratidão. Você mencionar, né? Menciona poucos nomes estratégicos, nomes de pessoas que passaram pela sua jornada e que são importantes no seu mercado ou em algum outro mercado naquele momento. Mas falar sobre a sua gratidão por pessoas. Então eu falava, cara, tive uma par lá no início da jornada, caramba, me ensinou tudo sobre comprar o produto XPTO, eu não sabia nada, não, eu já tinha muito isso, muito aquilo, mas eu não sabia nada tecnicamente. E realmente é uma pessoa que eu sou muito grata, porque ela me ensinou mesmo, verdade. Né? Um dos líderes, né? Na época do projeto, que o diretor da época era o Paulo Correia, que hoje é o diretor, hoje é CEO da C&A, você entende? São
E é um cara que, pô, não foi frouxo, não. O bicho realmente uma régua alta. Ele realmente me dava vários, né? Com muito carinho, mas junto soco no estômago. Ou seja, ele me fez melhor, me fez mais forte. Nada é à toa, né? Ninguém tá onde tá à toa. Então, você tem a gratidão, valorização rápida. Não vou ficar, nossa, fazer um discurso sobre o quanto Paulo Corrêa me ensinou. Não é sobre o quanto ele me ensinou, mas ele me ensinou, né? Então, pô, fulano, o Renato Miatello, são nomes que, inevitavelmente, as pessoas que ouvem a minha história, ouviram a minha história numa entrevista, ouviram esses nomes, entende? Renato Miatello foi um diretor meu, e hoje ele é VP da Unilever. É um cara fantástico, isso e aquilo, enfim, para mim é uma referência de liderança, me ensinou pra caramba. E naquela época eu tinha esse gap, e nossa, foi com ele que eu aprendi, assim, assim, assim. Então eu contei de um gap, e como eu aprendi, e com a minha gratidão por quem me ensinou, tá bom? Rápido, tá? Não precisa ter em todos os cases, 2, 3 nomes aí, tá? Coisa rápida, não é sobre o outro, a entrevista é sobre você, e você só usa se for relevante. Deixa eu pôr para carregar aqui. Então você só conta e você menciona os nomes e a gratidão se for relevante para aquele contexto, senão, não importa, né? Mas ao mencionar um nome, eu já contei alguma coisa que eu aprendi, ou desenvolvi, ou entreguei, tá bom? Então, lembra de ser grato, aí faz parte, ser grato pelas empresas onde você passou, e não importa se o desfecho foi você ser promovido ou não, ou se você foi demitido daquela empresa, mas o quanto você aprendeu com cada coisa que aconteceu. Isso é muito legal. E aí, um que é, nossa, o quarto item aqui que eu quero que vocês tenham, principalmente quando a gente fala de postura, né? Esse é matador, tá? Você fala o tempo todo no presente, como se você já estivesse dentro da empresa. Você faz a pessoa te ver lá dentro. Entende? Como se você já fosse parte, passou. Você fala sempre de forma presente, não se no futuro. Quando você escuta a pessoa te falar dos desafios da área, poxa, se aquele desafio te desafia também, ou se é o que você sabe fazer, tem que falar. Não, eu não vou te enganar, não. Esse desafio brilha nos meus olhos. Né? Então, assim, fazer parte disso, ser parte disso, ou, nossa, foi exatamente aqui que nessa etapa eu aprendi, e tenho certeza que tem muito mais coisa para aprender, mas, puxa, eu sei o quanto isso é importante, brilha os olhos fazer parte disso aqui, entende? Então, eu estou dizendo, eu aprendi, mas eu estou aberta ao novo, lembra? Por quê? E é uma coisa que você pode usar, até porque, né, as coisas mudam muito rápido. E existem diversas formas de se fazer o mesmo resultado. E o grande valor está na troca de conhecimento. Quando você fala isso, o que você está mostrando? Coisas positivas. Tá bom? E só fala que o desafio brilha os seus olhos se for verdade, né? E se isso é legítimo, como é que você fala? Não vou te enganar. Esse desafio brilha os meus olhos. E nós vamos entregar tal resultado, nós vamos fazer a mudança aqui, enfim. Você já no presente, entendeu? Já dentro, nós vamos fazer. Isso é muito importante, tá bom? Muito bem. Vamos falar do SCARF em entrevista. Já falei bastante, mas eu vou só pontuar para você sempre lembrar o quanto é valioso você estar presente para o outro. Então, faça a leitura de quem está te entrevistando para você se conectar e usar termos, né? E ter uma ordem de fala de acordo com a preferência de cada perfil. Lembra disso, estou marcando aqui o que eu ensinei até aqui, eu estou marcando essa questão. Mas, Paty, eu não consegui exatamente tirar o perfil da pessoa SCARF, da pessoa. Fica presente, vai testando. Você está falando, você vai olhar a reação, você vai ver aonde. Pô, falei dos meus filhos, abriu um sorriso, eu já pergunto: você tem filhos? Se tem, já criou a conexão, acabou, né? Não tem coisa melhor, né? Falar que é verdade, acabou. Já foi, né? É mesmo. Aí vai. E pronto, isso aí é outra história. Você cria um ponto de conexão. Esse é um exemplo, não é só filho, mas enfim, qualquer coisa que seja, né? E lembra sempre, qualquer comunicação positiva não é sobre você. Não é falar sobre você. É falar do jeito que o outro entende. Não é falar do seu jeito. Lembra? Não é sobre, eu sei isso, eu faço aquilo, eu não sei o quê. Não, é sobre contar, mostrando tudo que aconteceu durante essa jornada e do jeito que o outro entende. Repetindo, comunicação é conexão. É como o outro entende, não como eu quero falar. Tá bom?
Pontos importantes aqui para a gente marcar. Pode anotar aí. Quem conduz a entrevista é você. Quando você fizer exatamente isso que eu te ensinei, você dá o tom, o ritmo e a direção da entrevista. Você vai, puf. Agora, cuidado, vai ficar 3 horas, a pessoa está tentando te interromper, não consegue, né? Fica de olho. Mas também não fala um pouco e testa se pode continuar. Vai seguindo, com tranquilidade, serenidade, vai indo. Né? E tá, isso e aquilo. Dá uma interagida com a pessoa, quebra um padrãozinho, faz um comentário um pouco mais leve em algum momento, se couber, tá bom? Encantar, né? Não marcando aqui, ó, encantar, ser envolvente, desperta o desejo. E não se coloque, de forma alguma, eu falei de forma muito sutil, eu vou reforçar, de forma inferior ou se diminuindo. Lembra que você não é seu cargo, nem o outro. É gente. É sobre conversar. É sobre você se apresentar e a pessoa falar sobre a empresa. Então, é gente. Não se diminua. Nunca entre assim. Se você entrar inferior, você vale menos. Se você entrar para realmente encantar, sem arrogância, falar de tudo que a gente falou até agora aqui, é conexão. Não tenha medo de falar das suas fraquezas ou gaps. Você sabe que você pode aprender qualquer gap, entende? Então, às vezes a pessoa fala assim, mas você não tem não sei o quê, você fala, putz, não tem mesmo, mas isso aprende, cara. Do mesmo jeito que eu fiz tal coisa, também não sabia, né? A gente aprende, quando a gente realmente está engajado, entende a importância das coisas e quer gerar valor e ser parte de algo maior como eu quero, isso é uma questão de pouco tempo. Percebe? Você põe como secundário. Na hora que você for fazer pergunta para o entrevistador, que sempre tem, né? O que você quer saber da empresa e tal, ou qualquer coisa, se tem alguma dúvida, faça sempre perguntas que tenham uma visão holística do negócio. Então, por exemplo, mas até esse é um case muito legal. Mas se você não está procurando nada, por que você veio conversar, né? E aí, eu falo, não, por que você veio conversar? Eu falei, cara, primeiro porque acho que a gente nunca fecha uma porta, a gente não sabe, né? E no final do dia você vê, a gente descobriu aqui que tem uma super aderência, mas eu vou te falar a verdade. E era verdade. Eu vim aqui para perguntar para você, porque eu estava falando com o VP naquela ocasião, eu vim aqui para perguntar para você como você vê o futuro do varejo dentro dessa companhia. E eu tenho uma visão de como eu vejo o varejo no futuro, mas eu queria te ouvir. Como você vê? Então, ótimo, eu vou te contar como eu vejo, depois você me conta como você vê. Entendeu? A gente estava falando sobre como essa empresa, como você vê o futuro do varejo nessa empresa. E eu vou te falar como eu vejo o futuro. E aí, naquela visão, existia uma perspectiva diferente da que eu conhecia. Da que eu não conhecia, mas que eu entendia como sendo o caminho esperado. Era uma coisa assim, eu quero inovar, quero fazer um negócio diferente de tudo. E eu quero ir nessa linha. Cara, eu nunca fiz isso, mas eu achei isso legal. Eu topo. Eu topo pilotar um negócio novo aqui, acho muito legal. Do mesmo jeito que eu fiz lá atrás, nem existia planner, agora vamos fazer isso aqui. Ué, de repente, a gente vai começar um negócio novo no mercado. Percebe? E era verdade. Era verdade. Um negócio que... Enfim, é isso. Então, sempre com essa visão ampliada, se for fazer pergunta, tá bom? Coloca na fala coisas que, né, na história, que são alinhadas com a cultura da empresa, lembra disso, respeitando a empresa também. E, muito importante, não adianta ir com frasezinha decorada, tá bom? Não adianta. Você tem que estar presente para o momento e entender o conceito. Não é sobre frases decoradas. Porque se alguém te fizer uma pergunta diferente, você... não, fugiu do script, eu não sei. Não, não é sobre isso. Você tem que saber conduzir e responder para o sentido que você quer. No sentido que faz sentido para aquele propósito, para você, para a sua carreira também. Tá bom? E tem uma coisa que é muito legal. As pessoas têm receio de mostrar ambição, né? Mas ambição é bom. Lembra? Ambição é motivação, motivo para ação. O que é ruim? Ganância. Ou desespero. Não, quero agora, quero ser promovido agora, quero chegar agora, porque acho um absurdo que ainda não me legitimaram no cargo. Não, sem desespero. Lembra da serenidade? Então, lembra disso. Ambição é bom, ganância não. E desespero também não, te desvaloriza. Mas mostrar que você tem ambição, sim. Sim. Né? Eu vou falar sobre ambição, porque é importante. Né? É muito importante dizer que você tem ambição. Ambição não tem nada de errado. É bom, só se move quem tem ambição. Tá bom? E muito importante também,
Isso, às vezes as pessoas se sentem obrigadas a dar essa resposta. Cara, você não precisa decidir nada na hora. Quem disse que tem que decidir? Né? Ó, faz sentido para você seguir o processo? Se faz, faz. A proposta final é essa? Faz sentido para você? Cara, entendi, vou pensar e a gente volta a se falar. Tá bom? Porque nós vamos fazer isso aqui juntos e com muita consciência. Para ser um negócio realmente inovador, disruptivo, ou para valer, ou transformador, seja lá o que é o desafio daquele momento, daquele cargo, daquela entrevista. Você não precisa responder nada na hora, né? Você pode pensar, tá tudo bem, normal. Não tem nada de errado com isso, tá bom? Ah, mas e se perguntar sobre pretensão salarial, Patrícia? Porque às vezes pergunta, qual a sua pretensão salarial? Resposta boa, né? Olha, eu entendo que a empresa tem uma política de salários. E eu não acredito que ferir a política seja o caminho. Mas, ao mesmo tempo, tem que fazer sentido também para mim como movimento. Percebe? Então, eu respeito a política da empresa, mas tem que fazer sentido para mim também. Eu também estou aqui nesse jogo, não é só um lado. Então, você traz essa perspectiva. E aí você fala, e além do mais, tem um pacote a ser avaliado, né? Não é só o salário pelo salário, mas ele tem que ver de forma mais ampliada, entender quais são os desafios, os aprendizados, possibilidades de movimentações aqui dentro. Aí você fala no presente, não aí, aqui. Aqui dentro, pacote de salários, benefícios, enfim, acho que tem que olhar de forma amplificada o pacote inteiro, para a gente entender. Ah, mas então mas o que você imaginou? Cara, eu posso te falar o meu último pacote como que era. E aí, lógico, fazendo sentido para a empresa e para mim um movimento, a gente conversa. Você percebe? Então você vai situando as coisas, né? Não é uma negociação transacional. Porque se você vai só para o transacional, vale menos, né? Quando você gera uma atmosfera onde a pessoa quer você, aí o jogo é outro. A gente está agora de igual para igual fazendo uma conversa. Por isso que você pode, inclusive, mostrar ambição. Lembra que eu falei que a ambição é bom? Pode mostrar. Então, se você tem um objetivo de movimento, por exemplo, alcançar um determinado cargo ou salário, né? Não faz de conta que isso não é verdade. Se a pessoa te questionar, mas para você é importante ter o cargo XPTO? E para você é? Você vai dizer, não, imagina, sou super desapegado. Não, você pode dizer, sim. Ó, tá tudo bem na minha empresa atual, né? E para eu fazer uma transição, faz muito sentido se tiver nesse pacote, né? Para ele ser interessante para mim, tem algumas perspectivas. Claro, o escopo, o cargo, o salário, você traz aquilo que é importante. E sim, o cargo é uma das coisas que eu busco como uma próxima movimentação, seja na minha empresa atual, seja no mercado. Então, você está dizendo, não é que aqui não é possível mais, entende? Seja na minha empresa atual, seja no mercado. Mas é um movimento que, nesse momento, eu procuro. E tem uma coisa, né? Isso aqui é fato. A gente sabe quando a gente está bem ou não. A gente sabe. A gente sabe quando fluiu e deu uma liga, né? E quando não. Então, quando você sentiu que está tudo bem, você pode fazer uso disso tudo que eu fui tratar aqui. Ou seja, cria conexão primeiro. E a partir daí não é sobre ser aprovado, é sobre encantar, né? Então, uma dosezinha de segurança, né? Aquele desapego sem arrogância, isso tudo ajuda. Mas, e você vai quebrar um padrão, você vai fazer um comentário um pouco diferente, se você sentir que dá, que tem o ambiente para isso, né? A gente não força piada, não é sobre isso. Mas, pô, né, deu uma descontraída, você pode fazer um comentário, que nem brincar lá, o exemplo do inglês. Às vezes eu falo, nós vem, mas eu me viro, cara. Eu já fui, negociei milhões, tá? Então é isso, e aí você já dá aquela situada, mas você brinca, né? Se cabe quebrar o padrão, se for necessário quebrar o padrão para a pessoa voltar a te ouvir, né? Então, se você está presente, você conduz o outro para aquilo que realmente seja verdadeiro, íntegro e mostrando quem você é. Então, a palavra de ordem é o seguinte: encanta, encanta. E aprenda a cada rodada e curte a sua jornada, né? Então, não, tem casos também de alunos, eu quero ir para entrevista XPTO, mas não é para você, você ainda não está pronto. Eu acho que você ainda não está pronto, por exemplo, dentro da empresa, uma entrevista dentro da empresa. Eu acho que você ainda não está pronto, mas tudo bem, não é só sobre estar pronto ou passar, é sobre viver o processo e aprender com ele. Ter consciência ainda maior dos gaps para que eu possa trabalhar e me preparar para uma próxima oportunidade. E aí, qual foi a resposta do gestor? Caramba, então vai que eu vou para a bancada ver você e vou te ajudar. Foi, então ótimo. Aí você me ajuda dando feedback e me fazendo melhor. Entende a consciência sobre a decisão da jornada? Isso é muito diferente, né? Isso é muito diferente, isso é muito importante ter essa consciência.
tá? Então, tenham consciência sobre isso. Ó, tem até o depoimento aqui. A ambição foi o que o meu presidente achou fantástico no feedback. Ele falou que ninguém falou com ele sobre onde quer chegar. Isso é muito comum, isso é depoimento muito comum, né? De aluno da Busca. Pô, nossa, nunca ninguém me falou de forma tão estruturada onde quer chegar. E você realmente tem um plano, você realmente tem. Eu quero ser, vou te ajudar, vou te ajudar. Isso é muito comum, né? Agora, vamos lá. Estou dentro da empresa, numa entrevista dentro da empresa. Coisas que podem acontecer e você tem que se preparar para isso, tá bom? Perguntas que podem surgir numa movimentação dentro da companhia. Imagine que você se candidatou para uma vaga, como o exemplo desse aluno que eu falei. Falou, não, não é sobre passar, é sobre viver o processo, aprender a ter consciência dos gaps e seguir e me preparando para a próxima oportunidade. Agora, se passar, ótimo, vai ser muito bom. É o que eu quero, é o que eu estou buscando, né? Mas quero viver o processo. Então, foi com aquela leveza, tal. E quando você está num momento, numa conversa, de uma entrevista interna, é uma entrevista, tá bom? Ah, mas a pessoa já me conhece, é meu brother? Não, não é brother, é uma entrevista. Você tem que se mostrar e se apresentar de forma executiva, não se esqueça disso. Tá bom? Quando você for falar do negócio, cuidado para você não levar uma visão micro. Sempre uma visão mais ampliada, macro, né? Você está na empresa, caramba, você tem que falar da estratégia da empresa, tem que conectar a sua área na empresa, você na sua área. Você está naquela atmosfera. Então, essas conexões, elas precisam ser feitas, entendeu? Uma outra coisa que pode surgir, né? Ver se você tem consciência, né? Sobre qual o maior desafio que você acredita que você vai vivenciar ou passando naquela posição, indo para aquela área, indo para aquele cargo. Você tem que mostrar que você tem consciência dos desafios, ou seja, do que vem de novo pela frente. Pergunta que pode surgir também. O que você mudaria na área? O que você mudaria na gestão atual? Isso vem, né? Pô, o que você mudaria na gestão da área hoje? Aí você fala, então, eu tô achando mesmo que meu chefe faz um monte de coisa errada? Não, né? Vocês, olha, acho que tem isso muito acertado. Pensando num ponto de melhoria, eu faria isso. Aí você traz um ponto de melhoria. Então, traz leveza. E, ao mesmo tempo, você está falando de transformação, de mudança, né? Não é você questionando a liderança atual, mas é mostrando que tem oportunidades. E falar, sempre tem uma oportunidade de ser melhor, né? Isso é normal. Então, eu vejo esse ponto de melhoria hoje como uma oportunidade. Tá bom? Mas a falar com tranquilidade mostra o quê? Segurança. Mostra consciência. E consciência é muito valorizado. O que mais que tem de perguntas aqui? Por exemplo, deixa eu ver aqui, que até anotei algumas perguntinhas que surgem, né? Teve uma também que já aconteceu aqui, por exemplo, com o aluno, né? Pode acontecer também. Quem você demitiria do time? Assumindo o time, quem você demitiria? Se a gente tivesse que escolher alguém para demitir, quem seria? Você precisa falar. Não dá para não falar. Por quê? Porque muitas vezes a liderança sabe onde estão os gaps. E se você não fala, né? Você diria, olha, se tivesse que escolher um, eu escolheria fulano por isso. E, puf, direto. Sem mágoas, sem coisas pessoais, mas pensando na estratégia e nos resultados a serem buscados e o perfil do time. Pensando no perfil do time, nesse contexto, seria fulano, por isso, por isso, por isso. Não dá para dizer, ninguém, todo mundo incrível, gente. Sério mesmo, eu tenho que escolher um coleguinha? Não, né? Porque ir para uma posição de liderança envolve decisões que nem sempre são as que a gente quer. E quanto mais para cima, mais duras elas são, né? Uma coisa que pode surgir, mas você nunca liderou, você está vindo uma posição de liderança, né? Você nunca teve um time. Isso é muito comum para quem está fazendo uma transição, uma posição de liderança. Aqui, o que é importante você falar? Diretamente um time, não. Mas a liderança ela é feita de muitas formas, né? Então, por exemplo, no projeto tá, ou, por exemplo, com pares, né? Conduzindo o time para um resultado X, uma vez, tomei à frente, por isso, por isso, por isso. Então, você dá exemplos de liderança com pares. E pode trazer, liderar, muitas vezes defender uma ideia, né? A gente está defendendo, a gente está liderando. Lógico que eu sei, e aí você não pode fazer de conta que ser líder não muda o mundo. Lógico, tenho consciência, mas eu vou viver isso muito na prática aqui sentado na cadeira. Eu sei que novos desafios virão, como sempre virão. E a cada nova etapa, novos desafios virão. Esse é parte do processo, né? Mas eu estou muito consciente que tem desafios, sim. E estou pronto para vivenciá-los da melhor maneira possível. E aprendizado contínuo, melhoria contínua. Entende? Então, você tem que trazer. Não dá para fazer de conta que não tem, né? Que mais que pode surgir? Que mais? Tem alguma pergunta mais que pode surgir? Não dá para saber dos números da empresa, né?
Cuidado, né? Você está na empresa, você é da empresa, pelo amor de Deus, né? Então, como falar a sua expectativa de salário? Qual percentual acima do seu salário atual aceitável? Não é sobre quanto por cento do seu salário, né? É sobre o cargo que você está indo. Se você tem um objetivo, você pode dizer, olha, eu tenho um objetivo de ter para fazer uma movimentação, se for para trocar de empresa, né? Para fazer uma movimentação, eu penso algo em torno de X%. Mas eu gosto muito da linha de falar da política da empresa. Olha, eu sei que cada empresa tem a sua política salarial, e acho que tem que ter mesmo, né? Mas se você quer me ouvir, eu tenho uma expectativa. Entendeu? Se você quer me ouvir, eu tenho uma expectativa. Eu vejo X, por exemplo. Então, você entendeu? Você tem que falar. Tem que falar, se você tem uma expectativa. Porque senão não adianta você fazer um movimento. Imagina que você quer, sei lá, vou falar qualquer número aqui. 20, 30%. Né, para fazer uma transição, para sair da onde eu estou, bem, cara, para sair da onde eu estou, tem que pagar, né? Em outras palavras, é isso. Entende? Então, por isso que esse speech, olha, tá bem, onde eu tô bem, tô numa crescente, tô no movimento XPT, eu acabei de assumir um desafio novo, ou cada vez mais eu tenho participado de outros temas, ganhando uma visibilidade, nas últimas semanas a minha visibilidade vem subindo muito na companhia, né? Parece que o mundo conspira, tô eu aqui, né, de repente conversando com vocês sobre essa transição. Então, você traz um viés positivo, não de, puta, tô precisando muito, entendeu? Não é isso. Mas aí você fala sobre isso, você fala que tem política, mas uma movimentação para você é algo em torno de X%. Mas, de novo, você pode falar, a gente tem que entender esse pacote, porque não adianta você pensar só no salário e não ter um monte de benefício, né? Muitas vezes o benefício é salário, né? Eu já comentei com você pega um plano de saúde, por exemplo, no nível que eu estava lá nas últimas posições, você pega um plano de saúde para 4 pessoas na família, o tipo de plano de saúde que a gente tem aqui, é 7 mil reais por mês, não é salário, caramba? Né? Então, assim, tudo é. O salário é tanto, mas você tem o bônus XPTO. Aí, aqui pode chegar até não sei quantos bônus. Tá bom, aí a pergunta você tem que fazer. Legal, nos últimos 2 anos, qual foi a média? No último ano, quanto deu nessa área? Você tem que fazer essas perguntas com tranquilidade. Que bacana, lógico, que bom, tal. Dá para chegar a 10 salários, legal. No último ano, só como referência, o que deu? O último ano foi atípico, tá bom, nos últimos 3, normalmente o que dá? Você percebe? Aí você vai entendendo, você fala, tem que olhar o pacote como um todo. Mas, de novo, tem uma expectativa disso e traz, mas vamos entender o pacote. E uma movimentação, ela tem que fazer sentido. Nossa, é super racional entender isso, né? Eu vou me movimentar, tem que fazer sentido, não vou trocar 6 por meia dúzia, tá bom? Uma outra pergunta, né? Como você vê aqui na empresa, como você se vê aqui na empresa daqui a X anos? Aí tem que falar. Cara, eu me vejo ocupando a posição XPTO. Quero ser, aí é contado o planejamento de carreira. Eu tenho sim, um objetivo de carreira, cara, quero muito que seja aqui nessa empresa. Inclusive, eu tenho um desenho de chegar até a posição tal. Eu sei que para isso eu preciso me preparar e estou absolutamente focada no meu desenvolvimento, no meu aprendizado. E, inclusive, até uma coisa que foi importante você comentar sobre isso, inclusive, fiz uma mentoria executiva, papapá. Por quê? Porque eu entendo que eu tenho que me preparar para essa posição, né? Você entendeu? Me fala se faz sentido, porque aí você já fala, e tem que falar. Por isso que eu falei, a ambição é bom. Não tenha medo de falar que quer crescer, não tenha medo de falar que quer um salário maior, uma posição maior. A ambição é bom. A ambição é bom. Mostrar isso. E por que é importante você ser sem ansiedade, né? Porque aí sim, você está falando de um plano. E que você está no caminho de se preparar para sentar nessa posição mais à frente. Isso é super ok, tá bom? Que legal, que entendeu. Então, isso são coisas que acontecem dentro da empresa. Numa entrevista fora, o que pode, né? O que pode surgir? É importante, se você vai para a empresa, para uma entrevista externa, óbvio, né? Entender como está a situação daquela empresa. Então, tem que estudar o mercado, né? Qual que é o percentual market share de cada um, naquele segmento, como essa empresa está posicionada, olhar um pouco, né, aquele básico, né, missão, visão, enfim, para onde está indo a companhia. Isso tudo você tem que olhar, tem que estudar, né? Fazer uma busca, gente, hoje é tão fácil fazer uma busca, né? Conversar com pessoas que estão na empresa, enfim, é importante você entender o momento daquela empresa. E se tiver uma pergunta, por exemplo, a pessoa não falou,
mas, né, em algum momento, uma empresa que pode estar numa situação um pouco mais desafiadora de resultado. Então, por exemplo, eu tive uma experiência de ir para uma entrevista numa empresa de capital aberto com resultado claramente ruim naquele momento, né? Não se falou nada, eu falei, cara, nesse momento existe um resultado, né, que certamente não é o que se espera, que a empresa quer. Como é que vocês estão vendo isso? Quais são qual é o desenho, né, para isso e de que forma eu posso gerar valor nessa transformação? E aí, mas não, realmente o resultado está assim, ótimo, né? Muito legal poder ser parte de uma transformação e poder olhar para trás e falar, cara, eu fiz parte disso aqui. Aí a pessoa já realmente, é legal. Então você também não põe a pessoa numa situação difícil, né? Você ajuda a coisa a desenrolar. O objetivo não é trucar ninguém, né? O objetivo não é trucar, não é acuar, ao contrário, tá bom? Que mais que pode surgir muito? Quem troca muito de empresa. Aí eu vi aqui a pergunta, mas ó, quem troca muito de empresa? Pô, você trocou muito de empresa nos últimos anos, como é que você vê isso? Uma coisa que você pode trazer, realmente, eu tive a oportunidade de vivenciar e experimentar diversas culturas, né? E desafios muito diferentes, gestores muito diferentes. Mas chegou a hora de eu acalmar e realmente consolidar e fazer a minha carreira acontecer de maneira consciente, sólida. E aí você pode emendar, vocês estão em mentoria, aproveita, né? Eu, inclusive, entrei numa mentoria executiva para isso, para fortalecer as minhas habilidades executivas, mindset, isso e aquilo, e ser um profissional de maior geração de valor. E aí você, puf, já dá o recado da estabilidade, tá bom? Que você está buscando essa calmaria. Outra pergunta: como criar conexão quando os entrevistadores iniciam a entrevista online com a câmera fechada? Você fica de câmera aberta ou olhar para a câmera como se estivesse vendo alguém na sua frente, com um sorriso no rosto, sem se diminuir, sem se impactar emocionalmente, né? Então, imagina que eu estou aqui com você, eu vou conversar, postura normal, né? Não tem que ser aquela coisa largadona, nem, então, fechada, não, normal. Tudo bem, tal, é fulano, né? Legal, bacana, tal. Bom, deixa eu me apresentar, blá, 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 e falando para a câmera, sorrindo, como se a pessoa estivesse te vendo. Porque no final do dia tá percebendo quanto você lida, por exemplo, com uma... Pode ser um teste, para ver como você lida com uma hostilidade, né? É um teste. Eu tive foi muito interessante, cara, na entrevista, só me bater, só bater, para tentar me inibir mesmo. E eu, isso, assim, assim. Pô, você nunca fez. Me conta aí, qual foi o maior erro que você cometeu? Eu falei, nossa, o maior erro que eu cometi realmente custou uns milhõezinhos para CEA. Você jura que você quer saber? Ué, quero saber. Eu falei, cara, foi assim, assim, assim. Total inexperiência naquele momento. Isso e aquilo, tá. Na época até eu agi desta maneira, logo fui direto contar isso e aquilo, pensei nessas soluções. Óbvio que não consegui trazer de volta mais todo o resultado, mas você vê que valeu a pena no final do dia, né? Porque ainda fiquei mais X anos lá na empresa e crescendo. Acabou. E aí vinha porrada atrás de porrada. E eu respondendo normal, sem perder o meu controle emocional. Falando, né? Do jeito que eu estou ensinando aqui. E aí, no final, eu assim, cara, olha, eu faço uma entrevista assim, batendo mesmo, dando muita porrada. E a maioria não chega até o final inteiro. Você está inteira. Eu falei, legal, tá inteira. Era um teste, né? Só para ver o quanto aguentava uma situação de maior pressão. Então, é isso. Muitas vezes pode estar só te testando. Então, siga presente, com um sorriso, tranquilidade. Tá bom? Como se você estivesse vendo alguém através da câmera. Não vai você se fechar, então olhar para fora ou baixar ou fechar a câmera. Segue. Tá bom? Que mais? Tem mais alguma pergunta? Aproveita, a hora é agora. Fechamos? Entrevista? Alguém tem alguma dúvida? Alguém já passou uma situação mais desafiadora ou que ficou, putz, numa saia justa, ou que foi muito legal, que reverteu um cenário? Tem o case, né, aqui, de uma das pessoas aqui, que é a história do... pô, você quer crescer? Você quer tomar o meu lugar? Como é que você vê isso? Não, eu quero que... Sim, eu quero crescer, quero que amanhã você cresça e eu junto, que seja eu seu sucessor, sua sucessora. Você percebe? Não tem problema em dizer que quer, mas mostrar que acredita nesse crescimento juntos, né? Aqui, ó.
Ah, olha, é verdade, é um bom case, ó. Na minha entrevista, quando eu entrei, o gestor falou que eu não aparentava o que era meu currículo, porque parecia uma menina. É isso. E saber lidar com a situação. Imagina você, não, como assim? Já fica inibida, né? E fala assim, então vamos conversar. Vai ser muito legal você descobrir quem sou eu de verdade, né? Independente da minha aparência, realmente. E uma coisa que eu falava, eu tenho uma aparência muito mais jovem do que a minha idade, né? E uma coisa que eu falava muito era assim: ah, mas isso é um elogio, qualquer mulher quer ouvir isso, né? Que aparenta mais nova. Você fez isso só para me elogiar. Ainda quebrava o padrão, brincava com a pessoa. Mas isso é um elogio, que mulher não quer ouvir isso, né? Que eu pareço menos do que a idade que eu tenho. E vai, tá bom? Ah, boa pergunta também. Se entender que nesse momento não faz sentido, como não fechar as portas para a empresa? Cara, dizendo a verdade, né? De uma forma polida. Então você diz: olha, quero agradecer o processo, nesse momento não faz sentido fazer uma movimentação, por isso, por isso, por isso. Mas quem sabe no futuro a gente não sabe, né? O mercado é pequeno mesmo, a gente se encontra aí, ou em algum momento faça sentido para os dois lados. E agradeço o processo. A gente se fala mais à frente, entendeu? Com essa tranquilidade. A gente se fala mais à frente. Ah, tá bom, pulei uma aqui, vamos lá. Boa, obrigado. É que eu tô vendo, deixa eu fechar os participantes, aí fica maior. Cadê? Quando o entrevistador perguntar, por que nós devemos te contratar? Não é isso? É esse aqui? É isso aí. Se o entrevistador te perguntar, por que nós devemos te contratar? Você diz, ué, então vamos conversar, você vai entender. Deixa eu te contar, por isso, por isso, por isso. Ou, aí você tem que entender qual é o objetivo daquela vaga, né? Ou porque você tem experiência, ou porque aquilo que você não sabe, você aprende com agilidade. Você é um profissional que tem foco na geração de valor através de pessoas, junto com pessoas. E que você tem gosto por desafio, seja lá qual for o grande momento daquela empresa. Então, por exemplo, na empresa que estava com resultado ruim, qual é uma boa resposta, né? Por que nós devemos te contratar? Porque eu sei que aqui tem um grande desafio e eu sou movida a desafios. Na minha carreira inteira, eu me joguei em projetos que aparentemente não apresentavam assim grandes sucessos. E isso me fez ser a primeira assistente promovida a gente da CA, isso me fez ser a primeira planner do varejo. Então, você vai contando coisas que foram te dando resultado através de um comportamento que você teve e que tem conexão com aquele momento da empresa. É importante você entender por isso que é importante entender o cenário da companhia que você está indo conversar, né? Sacar os desafios. Eu fazia muito essa pergunta, por que aqui, né? Por que aqui? Com tanta empresa no mercado, por que você quer trabalhar aqui? Aí falava o nome da empresa, para ver como a pessoa ia responder. Respostinha muito padrãozinho, eu já te dava tirava um pouco do crédito, né? Muito padrãozinho já perde um pouco do valor. Mas quando é muito sincera, é bom, né? A resposta sincera eu gosto, né? Então, não só qualquer líder quer ouvir uma resposta sincera. Cara, é uma baita empresa, né? Líder de mercado, quem não? Sonho de qualquer profissional. Mas conversando com você, entendendo os desafios, eu quero duplamente. Quero estar numa grande empresa. Quero aprender e gerar valor, ser parte disso aqui, poder olhar para trás e falar, caramba, eu fiz parte disso aqui. É sobre isso. Entende? Você traz uma coisa maior do que, porque é a maior empresa do mercado, né? Fica meio vazio, né? Você tem que rechear, você tem que trazer elementos que te diferenciam. Eu sempre penso nisso. Vou falar, eu quero que a pessoa lembre de mim para sempre. O que eu vou falar? Aqui, ó, o depoimento. Impactar meu gerente na entrevista. Foi exatamente o seu exemplo que eu quis usar mesmo. Eu só não quis falar teu nome, é isso mesmo. Impactar o meu gerente na entrevista com esse argumento de querer crescer fez toda a diferença na nossa relação. Ele se importa com a minha carreira, me conduz para reuniões mais estratégicas, porque sabe o que eu quero desde o início, alinhamos expectativas. Perfeito, era exatamente sobre você que eu estava falando no exemplo anterior, que eu falei bem ano passado, sobre o que você falou, não foi na entrevista? Eu quero crescer sim, mas eu quero que você cresça e eu junto. E é exatamente sobre isso, é sobre o crescimento junto, né? Você vai crescer e eu também. Que seja eu sua sucessora, que seja eu seu sucessor. São coisas que ficam bom, né? Batem, né? Ah, que legal, só tive esse comportamento depois da bússola. As pessoas têm medo de falar que querem crescer, quando na verdade é bom, você cria um aliado, né? Quando você fala de forma positiva. Ambição sem ansiedade. Obrigada. É exatamente sobre isso, tá vendo? Exatamente, é exatamente isso. Ambição sem ansiedade, no tempo certo. O foco é isso, gerar valor. Quando você está entrando numa empresa, meu foco que é gerar valor, fazer a diferença, aprender esse processo, ser um profissional melhor e construir minha carreira aqui dentro. Quem não quer contratar alguém assim? Que quer entrar para gerar valor, ser parte do negócio, aprender e fazer a carreira dentro. Né? Isso é muito forte. Isso é muito forte. Então, é sobre isso. Que mais? Mais alguma dúvida? Que hoje temos 2 temas, né? Mas eu quero estressar esse aqui.
Se alguém tem alguma dúvida, me fala, tá bom? Mas é um excelente ponto, né? Esse ponto ótimo. É o controle emocional total, né? Total. É muito importante, muito importante. Muito bem, fechamos, gente? Alguém tem dúvidas sobre como se comportar numa entrevista de emprego? Faltou algum ponto para vocês? Vocês queiram complementar? Tem alguém? Se quiser, só levantar a mãozinha aí. Então tá bom, fechamos, né?